Capítulo 11. A base da fé firme. Meus irmãos, eu gravei o capítulo 9 num livro antigo de T.L. Osborne, sendo que no novo livro, que é mais atualizado, eu pulei um capítulo, que é sobre roupas ungidas, e eu pulei direto para o capítulo 11, porque no livro antigo, o capítulo 9 era um diferente do capítulo que foi gravado, né, no livro antigo. E como esse livro é novo, diverge, tem um capítulo a mais do que o livro antigo. Então, portanto, vamos começar aqui no capítulo 11, nesse livro novo de T.L. Osborne, que é um livro versão expandida e aumentada. E, portanto, nós vamos começar aqui, continuar no capítulo 11, a base da fé firme. Um homem veio pedir-me que orássemos por sua cura. Ele era completamente surdo de um ouvido há mais de 20 anos. Mostrava-se muito duvidoso da cura, porque, como disse, os maiores homens de fé de nosso país têm orado por mim durante os últimos 20 anos e nunca recebi ajuda. Depois perguntou: por que meu ouvido não sara? Respondi-lhe: vai sarar se você crer. Todos disseram o mesmo, mas não recebi ajuda de nenhum deles. Meu amigo, respondi, agindo como se ele fosse um tipo muito indigno, você acha que Deus quer curar uma pessoa como você? Ele respondeu, não sei. Depois acrescentou, sei que se for da vontade dele, pode. Mas ora, isso deve ser uma daquelas coisas que não é para a gente saber. Disse-lhe, e é por isso que nunca foi curado. Nunca leu a palavra de Deus por si mesmo, nem recebeu com fé o que foi pregado em sua presença. Não sabe se Deus disse ou não que iria curá-lo. Portanto, não é de admirar que você não saiba se é a vontade de Deus curá-lo ou não. Em seguida perguntei, você crê que é a vontade de Deus cumprir sua promessa? Ele respondeu, claro que creio. Eu disse, então ele prometeu curá-lo. E se posso citar-lhe sua promessa, deve crer nele e ficar curado agora aqui mesmo. Então comecei a citar alguns versículos acerca da cura de nossos corpos, cada um contendo uma promessa geral. Por exemplo, eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15, 26, dirigido a mais de 3 milhões de pessoas. Pelas suas feridas foste sarado. 2 Pedro capítulo 2, versículo 24. E está alguém entre vós doente? Chame. Tiago 5,14. Depois perguntei, agora, diante de todos estes versículos que são promessas feitas a todos que desejam confiar nelas, você acha que Deus o incluiu? Ele respondeu, sim, acho que me incluiu. Perguntei-lhe mais, então Deus quer curá-lo desde o dia em que fez provisão para a cura de toda a doença e de toda enfermidade entre todo o povo? O homem respondeu enfaticamente, sim, eu creio que a cura é para mim esta noite. Nunca havia pensado assim antes. Seus olhos brilhavam como a luz da fé quando percebeu que a palavra de Deus era dirigida a ele pessoalmente. Percebi que as circunstâncias eram favoráveis para orar em favor dele. Eu apenas tinha tocado em seu ouvido surdo quando o som, como um estalo, entrou e ele pôde ouvir tão perfeitamente com esse ouvido como com o outro. Quando finalmente soube o que Deus dissera acerca de toda doença e enfermidade e teve coragem de confiar na palavra declarada, declarando está incluído no alguém de Tiago 5,14, num ti de Êxodo 15, 26 e no nossas de Mateus 8, 17, a obra foi realizada. Este fato ilustra bem o propósito de escrever este livro, que você perceba que as promessas na palavra de Deus são para você e que, percebendo isto, haja segundo a promessa da palavra de Deus e espere que Deus a cumpra em sua vida. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Este versículo é citado muitas vezes assim, a fé é o título de propriedade daquilo que se espera, a prova das coisas que não vistas ainda. Ou, a fé é o título de propriedade daquilo que sabemos que possuímos, apesar de não termos visto ainda. Uma das expressões de fé mais úteis e esclarecedoras é esta. Fé é crer que Deus fará o que você sabe que Ele disse em sua palavra que faria. Fé é crer que Deus não mentiu. Deus nunca pediu que manifestássemos a fé por algo que Ele não tenha primeiro prometido fazer por nós. Certo escritor disse,
Deus trata com seus filhos desta maneira. Em primeiro lugar, nos dá uma promessa e quando essa promessa produz fé, Ele a cumpre. Lembremos-nos sempre de que Deus nunca nos pede que creiamos em algo que Ele não tenha primeiramente prometido fazer. Por isso, Paulo declarou que a fé é pelo ouvir, pela palavra de Deus, pela palavra da promessa, Romanos 10:17. Como a fé poderia vir de outra maneira? Como eu poderia saber que um milionário me presentearia com R$1.000 se ele não me dissesse que o faria? Sua capacidade de fazer isso não seria prova de sua vontade de fazê-lo. Devo primeiro ter suas promessas, depois de fazê-lo, ou seja, devo primeiro ter sua promessa de fazê-lo antes de esperar tal presente. A única maneira da minha filha saber que vai ganhar um vestido novo amanhã é eu prometer-lhe isto. Ela crê que não deixarei de cumprir minha palavra. Todavia, há a possibilidade de eu morrer antes de chegar amanhã ou de ter mentido. Porém, essas possibilidades não existem com relação às promessas do Senhor. Balaão, um verdadeiro profeta do Senhor, disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria? Ou falaria e não confirmaria? Número capítulo 23, versículo 19. O Cristo que cura. O evangelista F.F. Bosworth, que escreveu um dos maiores e notáveis livros publicados sobre o assunto da cura divina, inicia sua valiosa obra de 250 páginas com estas palavras: Nunca conseguiremos uma fé firme para a cura do corpo sem primeiro ficarmos livres de toda a incerteza quanto à vontade de Deus em nos curar. A fé que se apodera do que necessitamos não pode ir além do conhecimento da vontade revelada de Deus. Antes de tentarmos exercer nossa fé pela cura, devemos saber o que as Escrituras ensinam claramente, que é a vontade de Deus curar tanto o corpo como é a sua vontade curar a alma. Somente conhecendo que Deus promete aquilo que estamos buscando, podemos ficar livres de toda a incerteza e ter uma fé firme. Cada promessa de Deus é uma revelação do que Ele anela fazer por nós. Até que saibamos a vontade de Deus para nós, não há nada em que possamos basear nossa fé. Bosworth prosseguiu dizendo: Jesus disse, a palavra de Deus é a semente da vida divina. Se procurarmos a cura antes de termos certeza da palavra de Deus, de que Ele quer curar-nos, estaremos tentando colher fruto de um campo não semeado. Seria impossível um lavrador ter fé para ceifar antes de ter certeza de que a semente foi semeada. Bosworth diz mais: não é a vontade de Deus que haja colheita sem a sementeira, sem a sementeira, praticar sua vontade sem conhecê-la. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação da enfermidade vem pelo conhecimento da verdade. Deus não faz nada sem a sua palavra. Enviou sua palavra e ela os sarou. São as palavras do Espírito Santo no Salmo capítulo 107, versículo 20, tradução de Fenton. Toda a sua obra, a obra de Deus, é feita com fidelidade às suas promessas. Saber que é a vontade de Deus curar-nos quando estamos enfermos é a semente que deve estar semeando no coração. Ou seja, saber que é a vontade de Deus curar-nos quando estamos enfermos é a semente que deve estar semeada no coração. Esta semente não é semeada antes de ser conhecida, aceita e acreditada. Nenhum pecador pode tornar-se cristão antes de saber que é a vontade de Deus salvá-lo. É a palavra de Deus semeada, regada e acreditada com firmeza, que cura tanto a alma quanto o corpo. A semente tem de permanecer plantada e ser regada antes que possa produzir os frutos. Quando alguém diz: creio que o Senhor pode curar-me, antes de saber da palavra de Deus que Ele quer curá-lo, é como se um lavrador dissesse: creio que Deus pode dar-me a colheita sem semear a semente nem regá-la. Deus não pode salvar a alma de um homem antes de o próprio homem saber a verdade de Deus sobre este assunto, pois a salvação é pela fé, isto é, saber e confiar na vontade de Deus. Ser curado é ser salvo no sentido físico. Orar pela cura com estas palavras que destroem a fé, se for a tua vontade, não é semear a semente, é destruir a semente. A oração da fé que cura o enfermo tem de seguir, não preceder o plantio da semente, a palavra sobre a qual a fé se baseia. Este é o evangelho do qual o Espírito Santo diz é o poder de Deus para a salvação, em todas as suas fases, tanto física como espiritual. E todo o evangelho é para toda criatura e para todas as nações.
O Evangelho não deixa o homem na incerteza orando, se for a tua vontade. O Evangelho informa de que esta é a vontade de Deus. As palavras do Espírito Santo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, em Mateus capítulo 8, versículo 17, são tão verdadeiramente uma parte do Evangelho como suas palavras, levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre madeiro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Nem a fase espiritual, nem a fase física do Evangelho se aplica apenas pela oração. A semente não tem poder se não for semeada. Muitas pessoas, em vez de dizerem, ore por mim, deveriam primeiro dizer, ensine-me a palavra de Deus para que eu possa cooperar inteligentemente para a minha restauração. Devemos saber quais são os benefícios do Calvário antes de nos apropriarmos dela pela fé. Davi especificou que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Depois de sermos corretamente esclarecidos, nossa atitude para com a enfermidade deve ser a mesma que temos para com o pecado. Nosso propósito de ter o corpo curado deve ser tão definido quanto nosso propósito de ter a alma curada. Não nos convém desprezar nenhuma parte do Evangelho. Nosso substituto levou nossos pecados, bem como nossas enfermidades, para que ficássemos libertos de ambos. O fato de Cristo levar nossos pecados e nossas enfermidades é com toda certeza uma razão válida para confiar nele agora para libertar-nos destes dois males. Quando, em oração, entregamos-nos definitivamente a Deus para o perdão de nossos pecados, devemos crer na autoridade de sua palavra que nossa oração foi respondida. Devemos fazer o mesmo quando oramos pedindo a cura. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao versículo 22. Nesta passagem abrangente, Deus nos informa exatamente a maneira de atender às suas palavras. Ele diz, não as deixe apartar-se dos teus olhos. Em vez de olhar para os sintomas e preocupar-se com eles, não deixe as palavras de Deus apartarem-se dos seus olhos. Isto é, olhe-as continuamente e, como Abraão, fortaleça-se na fé, olhando firmemente às promessas de Deus e nada mais. Quando atentamos para as palavras de Deus, não as deixando apartarem-se de nossos olhos e conservando-as no meio do nosso coração, a semente estará em boa terra, no tipo de terra que Jesus disse dar fruto, o que Paulo diz, a qual também opera em vós. Quando o lavrador planta a semente, ele não a desenterra todos os dias para ver se está crescendo, mas diz, estou contente que está semeada e crê que já começou a germinar. Por que não ter a mesma fé na semente incorruptível, as palavras de Cristo, as quais ele diz que são espírito e vida, e crê que já está começando a germinar, sem esperar para ver? Quando seus olhos se fixam nos sintomas, e sua mente está mais ocupada com elas do que com a palavra de Deus, você tem na terra o tipo errado de semente para a colheita que deseja. Tem plantado a semente de dúvida. Está tentando ter uma colheita de outra espécie de semente. É impossível semear joio e colher trigo. Os sintomas podem indicar a morte, mas as palavras de Deus indicam a vida, e você não pode olhar os sentidos opostos de uma só vez. Depois de ter plantado a semente, creia que ela está crescendo antes mesmo de as ver crescer. Esta é a fé que é a prova das coisas que se não veem. Em Cristo temos a prova perfeita para basear a fé. Qualquer um de nós pode livrar-se de suas dúvidas considerando atentamente apenas a evidência que Deus tem dado para a nossa fé. Observar somente o que Deus diz produz e aumenta a fé. Assim será mais fácil crer do que duvidar, pois as provas da fé são muito mais fortes do que as dúvidas. Não duvide de sua fé, duvide de suas dúvidas, pois não merecem confiança. Ele pode, se quiser. Uma senhora me disse, irmão Osborn, eu diria tudo que tenho para ver a minha mãe curada. Ou daria tudo para ver a minha mãe curada. Sei que Deus pode restaurá-la completamente e creio que tenho a fé para crer que Deus pode curá-la se eu apenas soubesse que é a vontade dele curá-la. Perguntei-lhe, a senhora crê que é a vontade de Deus salvar um pecador? Creio sim, respondeu. Como sabe? Perguntei. Ora, respondeu, se não for por outra razão, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, prova isto, pois diz, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Observe que ela estava disposta a crer que Deus salvaria o mais vil pecador, porque podia citar um único versículo que Deus promete o que ela cria. Então perguntei-lhe: não crês que é a vontade de Deus curar sua mãe? Ela respondeu: ora, não sei. Não sei se podemos determinar isso. Perguntei mais: Deus cumprirá a sua promessa? Ela disse: claro que sim, cumprirá. Então eu disse: ora, a mesma Bíblia que convida quem quiser ser curado de seus pecados, também convida quem quiser ser curado de suas enfermidades. Tiago capítulo 5, versículo 14. E continuei: o mesmo Cristo que sempre perdoou pecados, também curou enfermidades. Foi o mesmo libertador que disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Que disse: estão perdoados os teus pecados. Marcos capítulo 2, versículo 9. E filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Mateus capítulo 9, versículo 2. Prossegui. O mesmo versículo que diz que perdoa todas as tuas iniquidades, também diz: e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, versículo 3. O mesmo versículo que diz: levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, diz também: pelas suas feridas foste sarado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Disse ainda mais aquela mulher: Cristo veio para nos livrar da enfermidade, como também para nos purificar do pecado. Tomou tanto nossas enfermidades como nossos pecados, e nos redimiu tanto das enfermidades quanto dos pecados. Tanto a enfermidade como os pecados são odiosos aos olhos de Deus. Jesus Cristo sempre venceu os dois quando esteve aqui na terra, e ainda quer fazer a mesma coisa. Se tem certeza de que Deus quer salvar o pecador, então pode ter a mesma certeza de que Ele quer curar sua mãe doente. A senhora ficou profundamente impressionada e emocionada com a simplicidade da palavra de Deus e alegrou-se ao compreender que Cristo cura todos, tão certamente como Ele é o Salvador de todos. Fé é tão somente crer que Deus fará o que Ele prometeu que faria na sua palavra. Este fato coloca aquela coisa misteriosa que os pregadores chamam fé ao alcance da criança mais simples. Quando por fim concluirmos que a palavra escrita é a vontade de Deus, a nós revelada de tudo que Ele deseja fazer por nós, guardaremos as promessas desta palavra e nos firmaremos nela sem vacilar, nem duvidar, nem nos preocupar, certos de que Deus a cumprirá. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. A cura que vem do céu. A doutora Lillian B. Wilmans começa o capítulo 2 do seu maravilhoso livro, A Cura que Vem do Céu, com as seguintes palavras: creio que um dos maiores impedimentos da cura é a falta de conhecimento certo e definido da vontade de Deus. Quase todas as pessoas que não estudam a palavra de Deus com esmero são obscuras, têm um sentimento de que não é a vontade de Deus curar-nos, de que temos de persuadi-lo a nos curar. O povo diz: sei que Deus pode, Ele tem o poder de nos curar se quiser, como o leproso no capítulo 8 de Mateus, que disse a Jesus: se quiseres, pode tornar-me limpo. Muitos de nós aprendemos a orar: se for a tua vontade, cura-me. Não foi assim que Davi orou em Salmos capítulo 6, versículo 2: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. E em seguida acrescentou no versículo 9: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Não há se nem mas na oração de Davi. O profeta Jeremias também não tinha dúvida quanto à vontade de Deus de curá-lo, pois clamou: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo. Jeremias capítulo 17, versículo 14. E nós, o povo de Deus hoje, devemos estar tão livres da dúvida quanto à vontade de Deus para o nosso corpo, como os filhos de Deus do passado eram livres da dúvida, porque está claramente revelado na sua palavra qual é a sua vontade acerca da salvação de nossas almas. Em um sentido, a Bíblia inteira é uma revelação, não somente da prontidão de Deus em curar nossas enfermidades espirituais, mas também nossas enfermidades físicas. Um dos seus nomes de aliança é o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Ele é o Senhor que não muda, o imutável Senhor que cura, concede saúde, dá a vida, o único soberano sobre todos os poderes do universo. Jesus é a perfeita imagem do Pai, a perfeita expressão de Deus e de sua santa vontade. Ele podia dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Declarou que suas palavras não eram suas próprias, mas do Pai que o enviou. Jesus curava todos que se chegavam a ele, jamais se recusando a curar uma pessoa sequer. Não encontramos nenhum exemplo em que ele tenha dito: não é minha vontade curar-te,
nem é necessário que tu sofras para seres disciplinado. Sua resposta era sempre, quero. E este fato resolva para sempre que é a vontade de Deus curar todos os enfermos. A salvação inclui a cura do físico. A palavra salvação, quando a entendemos corretamente, mostra sem sombra de dúvida que a cura do corpo é sempre a vontade de Deus para todos e qualquer pessoa que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. O dicionário Webster da língua inglesa informa que o significado de salvação é libertação do pecado e da penalidade do pecado, sendo que a maior parte desta penalidade é a enfermidade. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 ao versículo 61. A palavra salvo, como usada em Marcos 16:16 e Atos capítulo 2, 21, Romanos 10, 9 e em muitas outras passagens bíblicas, vem do verbo grego zozo, que traduzido corretamente quer dizer cura física e espiritualmente, ou curar física e espiritualmente. É o mesmo verbo que Jesus empregou quando disse ao leproso, tua fé te salvou, Lucas 17:19. É também a mesma palavra usada em Lucas 8:36, contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. A palavra salvação é uma palavra inclusiva que compreende a libertação completa, a segurança total, a preservação e a saúde espiritual, mental e física. Quão grande milagre é este, a salvação do pecado e da enfermidade. A salvação é cura. O Dr. John G. Lake, um eminente missionário evangelista, ou Dr. John G. Lake, um eminente missionário evangelista no sul da África na virada do século XX, tinha um ministério que resultou na cura de milhares de pessoas. No artigo intitulado Domínio do Cristão, sob o subtítulo A Cura Divina não é separada da salvação, escreveu essas palavras. Um dos obstáculos à cura que Deus quer retirar da mente do homem é a deplorável suposição que muitas vezes prevalece até nos melhores círculos de crentes onde a cura é ensinada e praticada. A cura divina é algo desassociado ou separado da salvação de Cristo. E não é. A cura é simplesmente a salvação de Jesus Cristo, fazendo a sua obra divina no corpo, o mesmo que é feito na alma do homem. Quando Cristo curava o corpo, também curava a alma. Tudo que o homem precisa fazer é deixar Deus operar. Desse modo, olhos defeituosos recebem visão, a mente dormente torna-se ativa e o corpo enfermo sara. Dr. Lake prosseguiu dizendo, quero fixar este pensamento em sua mente. A cura de um indivíduo é a demonstração de Deus à sua alma de que seus pecados estão perdoados. Tiago declara isto depois de afirmar que a oração da fé salvará o doente, que se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Se uma vítima de pecado e enfermidade se chegar a Jesus para a libertação e tiver fé suficiente para crer nisto, ela sairá da presença de Deus liberta no corpo, liberta na alma, liberta em espírito, curado no interior e curado no exterior. A palavra de Deus é preparada para dar uma ideia clara do que é a vontade de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, uma coisa é especialmente enfatizada, que é a vontade de Deus livrar o corpo, a alma e o espírito do pecado e dos efeitos e penalidade do pecado, que são a doença e a morte. Quando a vontade de Deus se realizar plenamente na raça, desaparecerão o pecado, a enfermidade e a morte. O início da imortalidade é quando Deus sopra sua vida em nós e nosso espírito se torna o recipiente da vida eterna em Jesus Cristo. Como seria simples para um povo que tem esta convicção e fé no Senhor Jesus Cristo e em sua salvação acrescentar fé para o corpo, bem como para a alma. Ela opera igualmente para a enfermidade como para o pecado. E ainda mais, se esta verdade tivesse sido pregada, o problema de sua enfermidade teria desaparecido de uma vez por todas, quando seu problema do pecado foi resolvido. Uma libertação que dão a maior satisfação neste mundo é a libertação mental e espiritual que surge ao escaparmos do medo. O Filho de Jeová Rafá, o Senhor que cura, nosso médico, redimido, regenerado e liberto, nunca deve tolerar o medo de enfermidade. É impossível ter fé sem conhecer a vontade definida de Deus. Alguns podem achar que estamos dando demasiada ênfase a esta verdade, mas se você estivesse ao nosso lado quando proclamamos estas verdades e ouvisse as advertências, cuidado com esses falsos profetas que querem enganá-los por meio de milagres. Pode não ser a vontade de Deus curar vocês.
A enfermidade muitas vezes é a sua bênção divina. A cura não é para os dias atuais, etc. e etc. Então compreenderia porque desejamos deixar claro que, segundo a palavra de Deus, é sempre a vontade de Deus curar aqueles que lhe obedecem, creem nele e agem corajosamente conforme sua palavra dá promessa.